Na história dos mercados financeiros, poucas forças foram tão revolucionárias e controversas quanto o Bitcoin. Desde sua criação em 2009, ele desafiou tudo o que acreditávamos saber sobre dinheiro e investimentos. Elevou-se a patamares aparentemente impossíveis e caiu com uma força capaz de tirar o fôlego até dos investidores mais experientes. Hoje, nos encontramos em um momento decisivo. Alguns especialistas preveem que o Bitcoin poderá ultrapassar $300 mil nos próximos meses, enquanto outros alertam para correções severas que podem levá-lo a valores abaixo de $60 mil. Não se trata de prever o futuro, mas sim de entender como a economia global, a tecnologia, a psicologia do investidor e os fluxos de capital se entrelaçam para impulsionar esse mercado altamente imprevisível. Cada notícia, cada decisão de política monetária, cada avanço tecnológico e cada reação emocional dos investidores nos ensina algo sobre como navegar neste universo financeiro. E aqui, agora mesmo, quero que você faça um pequeno exercício. Escreva a palavra Bitcoin nos comentários se você já sentiu aquela mistura de entusiasmo e medo diante de um investimento e veja como isso desperta sua curiosidade e sua reflexão sobre dinheiro e riqueza. Em outubro de 2025, o Bitcoin atingiu uma nova máxima histórica de 126.223. Esse marco não foi coincidência, mas o resultado de uma combinação de fatores macroeconômicos e tecnológicos que transformaram a percepção do dinheiro. A desvalorização do dólar americano, que perdeu 10% de seu valor no último ano, e a crescente tensão comercial entre os Estados Unidos e a China, criaram um terreno fértil para os investidores buscarem ativos alternativos, portos seguros, capazes de proteger e multiplicar seu capital. Durante a primeira semana de outubro, os fundos negociados em bolsa, ETFs, de criptomoedas, registraram entradas recordes de $5,95 bilhões, dos quais 3,5 bilhões foram direcionados especificamente para Bitcoin. Os Estados Unidos lideraram esse investimento com 5 bilhões, seguidos pela Suíça com 563 milhões e pela Alemanha com 312 milhões. Essa distribuição geográfica reflete que o Bitcoin não é um fenômeno local, mas uma tendência global que envolve capital estratégico de diferentes economias. Mais importante ainda, esse crescimento reflete não apenas a demanda, mas também a confiança. Cada aumento de preço demonstra como a macroeconomia e a psicologia do investidor interagem. Em tempos de incerteza, o dinheiro flui para ativos que oferecem proteção, liquidez e potencial de crescimento. O Bitcoin, até recentemente considerado um ativo puramente especulativo, está se consolidando como um refúgio financeiro legítimo. Agora, quero que você reserve um momento para refletir. Qual palavra representa a força que lhe permite seguir em frente mesmo quando tudo parece incerto? Escreva nos comentários e comece a manifestá-la em sua vida. Essa palavra pode ser sua força motriz para atrair segurança, abundância e clareza em suas decisões financeiras e pessoais. A adoção institucional foi fundamental para a consolidação do Bitcoin como um ativo financeiro global. Empresas como Fidelity e BlackRock lançaram fundos negociados em bolsa lastreados em Bitcoin, permitindo aos investidores tradicionais acesso seguro e regulamentado a um mercado que antes consideravam arriscado. Essa abertura aumenta a liquidez e reforça a legitimidade do ativo dentro dos sistemas financeiros convencionais. Mais de 60% das transações em plataformas regulamentadas vêm de players institucionais. Isso demonstra que a participação de grandes fundos de investimento, family offices e bancos está transformando o mercado em direção a uma estrutura mais madura e profissional. A presença institucional não apenas fornece capital, mas também gera confiança. Quando os investidores veem que empresas com histórico e regulamentação rigorosa confiam no Bitcoin, eles próprios se sentem confiantes em participar, criando um ciclo de crescimento sustentado. A adoção institucional também impulsionou a criação de produtos financeiros derivativos, como futuros e opções de Bitcoin, que permitem aos investidores gerenciar riscos de forma sofisticada. Esses instrumentos não apenas estabilizam o mercado, mas também posicionam o Bitcoin como um ativo competitivo em comparação com ações, títulos e commodities tradicionais.
Cada movimento dos grandes players não apenas impacta o preço imediato, mas também redefine a narrativa sobre a segurança, a legitimidade e a resiliência do mercado de criptomoedas. Pense por um momento na sua vida financeira. Qual hábito, decisão ou mentalidade lhe dá a confiança para assumir riscos calculados e crescer de forma sustentável? Compartilhe nos comentários. Ao escrever, você não está apenas afirmando isso para si mesmo, mas também se juntando a um fluxo de energia positiva que atrai disciplina, clareza e oportunidades para você. Apesar do crescimento histórico, o Bitcoin continua sendo um ativo altamente complexo e volátil. Em outubro de 2025, por exemplo, seu preço caiu 8,4% após a escalada da guerra comercial entre os Estados Unidos e a China. Essa queda não é apenas um número simples, ela reflete como eventos geopolíticos e econômicos podem abalar até mesmo ativos que muitos consideram portos seguros. A volatilidade do Bitcoin atua como uma professora implacável, ensinando aos investidores que toda decisão deve ser baseada em análise e disciplina, não em impulsos. Estudos de risco financeiro aplicados ao Bitcoin mostram que há aproximadamente 18% de chance de o preço cair mais de 15% diante de choques inesperados. Esse número ressalta a importância do planejamento e da preparação. Não se trata de evitar riscos, mas sim de compreendê-los e gerenciá-los com estratégias claras. Vamos comparar isso com ativos tradicionais. O índice S&P 500 tem uma volatilidade histórica média anual de 15%, enquanto o Bitcoin pode apresentar flutuações de 70% ou mais em um ano. Essa diferença não é uma fraqueza, mas sim uma característica que exige um nível maior de educação financeira e controle emocional. A volatilidade, quando tratada corretamente, torna-se uma oportunidade para obter retornos significativos e fortalecer a mentalidade financeira. Investidores que entendem os ciclos de mercado, que analisam volumes de transações, fluxos institucionais e sentimento do mercado, podem transformar cada movimento brusco em uma janela de entrada estratégica. Agora, reflita: como você gerencia a incerteza em suas decisões financeiras? Escreva nos comentários: eu aceito sucesso, dinheiro e felicidade em minha vida, e observe como, ao afirmar sua confiança e disciplina, cada desafio começa a se tornar uma oportunidade de crescer e consolidar seu caminho para a prosperidade. Apesar do crescimento histórico, o Bitcoin continua sendo um ativo altamente complexo e volátil. Em outubro de 2025, por exemplo, seu preço caiu 8,4% após a escalada da guerra comercial entre os Estados Unidos e a China. Essa queda não é apenas um número simples, ela reflete como eventos geopolíticos e econômicos podem abalar até mesmo ativos que muitos consideram portos seguros. A volatilidade do Bitcoin atua como uma professora implacável, ensinando aos investidores que toda decisão deve ser baseada em análise e disciplina, não em impulsos. Estudos de risco financeiro aplicados ao Bitcoin mostram que há aproximadamente 18% de chance de o preço cair mais de 15% diante de choques inesperados. Esse número ressalta a importância do planejamento e da preparação. Não se trata de evitar riscos, mas sim de compreendê-los e gerenciá-los com estratégias claras. Vamos comparar isso com ativos tradicionais. O índice S&P 500 tem uma volatilidade histórica média anual de 15%, enquanto o Bitcoin pode apresentar flutuações de 70% ou mais em um ano. Essa diferença não é uma fraqueza, mas sim uma característica que exige um nível maior de educação financeira e controle emocional. A volatilidade, quando tratada corretamente, torna-se uma oportunidade para obter retornos significativos e fortalecer a mentalidade financeira. Investidores que entendem os ciclos de mercado, que analisam volumes de transações, fluxos institucionais e sentimento do mercado, podem transformar cada movimento brusco em uma janela de entrada estratégica. Agora, reflita: como você gerencia a incerteza em suas decisões financeiras? Escreva nos comentários: eu aceito sucesso, dinheiro e felicidade em minha vida, e observe como, ao afirmar sua confiança e disciplina, cada desafio começa a se tornar uma oportunidade de crescer e consolidar seu caminho para a prosperidade. O curso do Bitcoin é determinado não apenas pelos mercados, mas também por decisões governamentais. Tarifas, regulamentações, sanções e tensões internacionais têm um impacto imediato na confiança dos investidores e podem causar oscilações bruscas em questão de horas.
Em outubro de 2025, a imposição de tarifas de 100% sobre as exportações de tecnologia chinesas fez com que o Bitcoin caísse mais de 8% em um único dia, lembrando-nos de que mesmo os ativos mais sólidos estão sujeitos à dinâmica do poder político global. Mas há mais. Toda vez que o Federal Reserve, Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, ajusta as taxas de juros, o Bitcoin reage. Quando as taxas sobem, os investidores tendem a buscar retornos mais seguros em títulos do Tesouro, reduzindo a pressão de compra sobre ativos de risco como o Bitcoin. Por outro lado, quando as taxas caem ou permanecem baixas, o dinheiro flui para ativos alternativos que prometem retornos mais elevados. Em 2024, quando o Federal Reserve cortou as taxas em 50 pontos base, o Bitcoin experimentou uma alta de 34% em apenas 3 meses. Esse tipo de correlação não é acidental, é um resultado direto de como os fluxos globais de capital respondem às políticas monetárias. Compreender a relação entre política e mercados é essencial para antecipar riscos e agir estrategicamente. Investidores bem-sucedidos não reagem com pânico. Eles analisam a situação, avaliam cenários e ajustam seus portfólios de forma calculada. A política econômica torna-se, assim, mais um fator na equação financeira, que, quando dominada, permite que a incerteza se transforme em vantagem estratégica. Reserve um momento para refletir. Quais decisões em sua vida financeira podem ser afetadas por fatores externos? Escreva nos comentários "Sou próspero e atraio riqueza" e sinta como, ao expressar isso, você fortalece sua capacidade de tomar decisões inteligentes e confiantes, mesmo quando o ambiente parece instável. Um dos princípios fundamentais do investimento inteligente é a diversificação. Não se trata de evitar riscos, mas de distribuí-los para que nenhum evento isolado possa destruir seu patrimônio. No caso do Bitcoin, sua natureza volátil torna a diversificação não opcional, mas essencial. Estudos recentes mostram que carteiras que combinam Bitcoin com ações de tecnologia, títulos corporativos e ativos tangíveis como imóveis podem reduzir a volatilidade geral em até 20%, mantendo um forte potencial de valorização. Por exemplo, uma carteira balanceada com 30% em Bitcoin, 40% em ações de tecnologia, 20% em títulos e 10% em metais preciosos teria gerado retornos anualizados de 18,5% nos últimos 3 anos, com volatilidade significativamente menor do que uma carteira 100% em Bitcoin. A diversificação geográfica também é crucial. Investidores que distribuem seus ativos por diferentes jurisdições protegem seu capital de mudanças regulatórias específicas de cada país. Por exemplo, quando a China proibiu as transações com criptomoedas em 2021, investidores diversificados nos Estados Unidos, Europa e Singapura mal sentiram o impacto, enquanto aqueles concentrados no mercado chinês sofreram perdas devastadoras. Mas a diversificação vai além dos ativos financeiros. Ela também inclui a diversificação temporal. Investir em uma abordagem faseada ao longo do tempo, conhecida como média do custo em dólar, ajuda a reduzir o risco de entrar no mercado em um pico de preço. Dados históricos mostram que investidores que compraram Bitcoin mensalmente nos últimos 5 anos, independentemente do preço, obtiveram retornos anualizados de 42%, superando em muito aqueles que tentaram prever o mercado. Investir com sabedoria significa equilibrar risco e oportunidade, usando a diversificação como uma ferramenta estratégica que transforma a incerteza em estabilidade e volatilidade em crescimento sustentável. Reflita: seu portfólio é diversificado ou você depende de um único ativo para seu futuro financeiro? Escreva nos comentários: meu patrimônio cresce com inteligência e disciplina, e comece a manifestar o equilíbrio necessário para prosperar. Os mercados financeiros não são compostos apenas de números, gráficos e algoritmos. No cerne de cada movimento do mercado está a psicologia humana, medo e ganância. Estudos em finanças comportamentais revelam que mais de 50% das decisões de compra e venda são baseadas em emoções, não em análises racionais. Quando o Bitcoin atinge novas máximas históricas, a ganância toma conta dos investidores iniciantes. O medo de perder a oportunidade leva a compras massivas no pior momento possível, quando o preço já está no pico.
Por outro lado, quando o preço cai drasticamente, o medo toma conta e muitos vendem em pânico, cristalizando perdas que poderiam ter sido evitadas com paciência e estratégia. Um exemplo claro ocorreu em maio de 2021, quando o Bitcoin caiu de uma máxima de $64 mil para $30 mil em questão de semanas. Dados de bolsas mostraram que 68% dos investidores de varejo venderam na faixa de $32 mil a $38 mil, precisamente no fundo do poço, antes que o Bitcoin se recuperasse e atingisse novas máximas meses depois. Aqueles que venderam em pânico perderam a oportunidade de dobrar seu investimento. A educação financeira é a única defesa contra esses vieses cognitivos. Instituições especializadas oferecem programas que ensinam os investidores a racionalizar suas decisões, a construir sistemas de entrada e saída com base em métricas objetivas e a gerenciar o estresse emocional gerado pela volatilidade dos mercados. Ferramentas como stop-loss automatizados, alocação de capital baseada em risco e revisões periódicas de portfólio ajudam a eliminar a emoção da equação. Investidores profissionais não confiam em sua intuição, eles confiam em dados, backtesting e disciplina inabalável. Pergunte a si mesmo, quantas vezes você tomou decisões financeiras motivadas por medo ou euforia? Escreva nos comentários, minha mente está clara e focada no sucesso, e comece a treinar sua psicologia para trabalhar a seu favor, não contra você. O Bitcoin não é apenas uma moeda digital, é um protocolo tecnológico em constante evolução. Melhorias na escalabilidade, velocidade de transação e segurança foram fundamentais na transformação do Bitcoin de um experimento criptográfico em um ativo financeiro institucional. A implementação da Lightning Network, uma camada secundária sobre a blockchain do Bitcoin, permitiu transações quase instantâneas com taxas abaixo de 1 centavo, em comparação com os $20 ou mais que as transações na rede principal custavam durante os picos de 2021. Essa melhoria não apenas torna o Bitcoin mais acessível para microtransações, mas também o posiciona como uma alternativa viável para pagamentos globais. Os protocolos de custódia também evoluíram. Soluções como carteiras multi-assinatura e armazenamento a frio institucionais reduziram o risco de hacks e roubos, que eram um problema sério nos primeiros anos do Bitcoin. Em 2023, menos de 0,05% dos fundos custodiados em plataformas institucionais regulamentadas estavam comprometidos, ante 2,3% em 2014. Além disso, o desenvolvimento de contratos inteligentes em protocolos compatíveis com o Bitcoin está abrindo novas possibilidades, desde empréstimos descentralizados até a tokenização de ativos reais, como imóveis e obras de arte. Isso torna o Bitcoin não apenas uma reserva de valor, mas uma infraestrutura sobre a qual sistemas financeiros inteiros podem ser construídos. A tecnologia não apenas facilita o uso, mas também protege o valor e cria novas oportunidades de crescimento. Cada avanço tecnológico reforça a tese de que o Bitcoin não é uma moda passageira, mas uma revolução financeira em andamento. Reflita sobre sua relação com a tecnologia. Você a vê como uma ameaça ou como uma ferramenta para multiplicar suas oportunidades? Escreva nos comentários, eu abraço a inovação e o progresso na minha vida, e abra sua mente para as possibilidades que a tecnologia traz para o seu futuro financeiro. Se há algo que separa investidores de sucesso daqueles que perdem dinheiro consistentemente, é a educação financeira. Não se trata de diplomas acadêmicos ou fórmulas complexas, mas de entender os fundamentos, como os mercados funcionam, como os preços são formados, o que impulsiona a oferta e a demanda e como interpretar os sinais que o mercado envia constantemente. Compreender o Bitcoin, a macroeconomia e os indicadores financeiros permitem uma tomada de decisão inteligente. Um investidor informado sabe que, quando o índice de medo e ganância do mercado de criptomoedas atinge níveis extremos de ganância acima de 75 pontos, isso historicamente precede correções entre 15% e 30% nas semanas seguintes. Por outro lado, quando o índice cai abaixo de 25 pontos, medo extremo, dados históricos mostram que esses são os melhores momentos para acumular, pois o mercado tende a se recuperar fortemente. Investidores informados também entendem o conceito de análise on-chain, analisar dados diretamente da blockchain do Bitcoin para avaliar a saúde do mercado. Métricas como a relação entre valor de mercado e valor realizado ajudam a identificar se o Bitcoin está supervalorizado ou subvalorizado.
Quando esse índice ultrapassa 3,5, o mercado normalmente está em uma fase de euforia e vulnerável a correções. Quando cai abaixo de 1,0, indica que o mercado está em uma fase de acumulação e apresenta oportunidades de compra. Plataformas educacionais e programas de certificação em blockchain oferecem conhecimento estruturado que transforma qualquer pessoa em um investidor mais sofisticado. O conhecimento se torna um ativo tão valioso quanto qualquer investimento financeiro, pois permite identificar oportunidades que outros perdem e evitar erros que outros cometem. Pergunte a si mesmo: quanto tempo você gasta por semana se educando financeiramente? Escreva nos comentários: meu conhecimento me guia para a prosperidade, e comprometa-se a transformar o aprendizado em um hábito que transforme sua vida financeira. Nos mercados financeiros, especialmente em ativos voláteis como o Bitcoin, a diferença entre ganhar e perder muitas vezes se resume a uma única variável: o horizonte de tempo. Investidores de curto prazo, aqueles que buscam lucros rápidos, são os mais vulneráveis à volatilidade e ao pânico. Investidores de longo prazo, por outro lado, entendem que ativos de qualidade tendem a se valorizar com o tempo, apesar das flutuações intermediárias. Por outro lado, quando o índice cai abaixo de 25 pontos, medo extremo, dados históricos mostram que esses são os melhores momentos para acumular, pois o mercado tende a se recuperar fortemente. Investidores informados também entendem o conceito de análise on-chain, analisar dados diretamente da blockchain do Bitcoin para avaliar a saúde do mercado. Métricas como a relação entre valor de mercado e valor realizado ajudam a identificar se o Bitcoin está supervalorizado ou subvalorizado. Quando esse índice ultrapassa 3,5, o mercado normalmente está em uma fase de euforia e vulnerável a correções. Quando cai abaixo de 1,0, indica que o mercado está em uma fase de acumulação e apresenta oportunidades de compra. Plataformas educacionais e programas de certificação em blockchain oferecem conhecimento estruturado que transforma qualquer pessoa em um investidor mais sofisticado. O conhecimento se torna um ativo tão valioso quanto qualquer investimento financeiro, pois permite identificar oportunidades que outros perdem e evitar erros que outros cometem. Pergunte a si mesmo: quanto tempo você gasta por semana se educando financeiramente? Escreva nos comentários: meu conhecimento me guia para a prosperidade, e comprometa-se a transformar o aprendizado em um hábito que transforme sua vida financeira. Nos mercados financeiros, especialmente em ativos voláteis como o Bitcoin, a diferença entre ganhar e perder muitas vezes se resume a uma única variável: o horizonte de tempo. Investidores de curto prazo, aqueles que buscam lucros rápidos, são os mais vulneráveis à volatilidade e ao pânico. Investidores de longo prazo, por outro lado, entendem que ativos de qualidade tendem a se valorizar com o tempo, apesar das flutuações intermediárias. Projeções de empresas de análises sugerem que o Bitcoin poderá ultrapassar $200 mil até o final de 2026 e até atingir $500 mil a 1 milhão na próxima década, graças à contínua adoção institucional, à integração aos sistemas financeiros globais e à redução progressiva da oferta disponível devido ao halving, a redução pela metade da recompensa da mineração que ocorre a cada 4 anos. Modelos financeiros como o modelo estoque-fluxo do Bitcoin, que compara a oferta existente com a nova produção anual, demonstraram notável precisão na previsão de faixas de preço de longo prazo. De acordo com esse modelo, o Bitcoin poderá atingir uma capitalização de mercado de $10 trilhões na próxima década, comparável ao do ouro, que atualmente gira em torno de 12 trilhões. A chave é entender que ativos de longo prazo exigem visão, paciência e estratégia. Investidores que compraram Bitcoin em 2017 a $20 mil e mantiveram suas posições viram seu investimento aumentar 6 vezes até 2024, apesar de terem sofrido uma queda de 85% em 2018. Aqueles que venderam em pânico durante a crise perderam essa oportunidade. O longo prazo também permite capitalizar o poder dos juros compostos e reinvestir os lucros. Estratégias como staking de criptomoedas relacionadas ou yield farming em protocolos descentralizados podem gerar retornos adicionais de 5 a 15% ao ano, acelerando o crescimento do patrimônio. Reflita: você está construindo riqueza para o próximo mês ou para os próximos 10 anos? Escreva nos comentários: aceito a abundância que entra na minha vida com paciência e disciplina, e comece a cultivar a mentalidade que transforma pequenos investimentos em fortunas duradouras. A lição mais importante que o Bitcoin nos ensina não é sobre preço, mas sobre resiliência.
Em mercados voláteis, sobreviver e prosperar significa reduzir suas fraquezas, fortalecer suas defesas e manter a clareza mental mesmo quando tudo parece estar desmoronando. Preparar-se para o inesperado envolve 3 pilares fundamentais. Primeiro, diversificação estratégica. Já mencionamos isso, mas vale a pena repetir. Nunca coloque todos os ovos na mesma cesta. Distribua seu risco por diferentes classes de ativos, setores e geografias. Segundo, educação continuada. Os mercados evoluem, as tecnologias mudam, as regulamentações se ajustam. O investidor que para de aprender rapidamente se torna obsoleto. Dedique um tempo semanalmente lendo análises, estudando gráficos e entendendo as forças que movem o mercado. Terceiro, controle emocional e disciplina. Este é o pilar mais difícil de dominar, mas também o mais importante. Estabeleça regras claras de entrada e saída. Defina com antecedência quanto você está disposto a perder em cada operação. Use ferramentas automatizadas para remover a emoção da equação. Além do preço, preparação também significa ter um fundo de emergência. Especialistas financeiros recomendam manter de 3 a 6 meses de despesas em ativos líquidos antes de investir em ativos voláteis. Este fundo protege você de ter que vender seus investimentos no pior momento possível, quando o mercado está em baixa e você precisa de liquidez. A dívida é outro inimigo silencioso. Investir dinheiro emprestado ou dinheiro necessário para despesas essenciais é uma receita para o desastre. Dados mostram que mais de 70% dos investidores que usam alavancagem excessiva acabam com perdas significativas, porque o mercado pode permanecer irracional por mais tempo do que você consegue se manter solvente. Todo investidor disciplinado se prepara, antecipa e age com clareza. Resiliência não é opcional, é a diferença entre perder e prosperar. É o que permite que você encare uma queda de 30% em seu portfólio e a veja não como uma tragédia, mas como uma oportunidade de se reposicionar estrategicamente. Pense neste momento. Quão preparado você está realmente para enfrentar uma crise financeira? Escreva nos comentários. Estou pronto para transformar incerteza em oportunidade. E comprometa-se a construir a solidez financeira que lhe permitirá superar qualquer tempestade. Porque, no fim das contas, o verdadeiro ativo não é o Bitcoin, nem as ações, nem os títulos. O verdadeiro ativo é você, seu conhecimento, sua disciplina e sua capacidade de se adaptar e prosperar em qualquer ambiente. Até a próxima análise. Enquanto isso, continue aprendendo, crescendo e construindo sua liberdade financeira.